E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Fred aqui para mais um vídeo curto e importante que pode aparecer aí na sua prova. Galera, é fundamental que você saiba as funções inorgânicas, ou seja, as substâncias elas são divididas em grupos com características parecidas, características semelhantes. E uma desses grupos, né, um dos mais importantes, são os ácidos, né? Segundo o cientista Arrhenius, ácido seria qualquer substância que em solução aquosa libere o cátion H+, e um ânion diferente de OH-, né? Essa é a definição de ácido para o cientista Arrhenius, porque nós temos outras definições que são definições até mais completas, mas essa já nos ajuda bastante, né? Então, galera, todas as características dos ácidos, elas são dependentes da quantidade de H+ que vai ser liberado aí na solução aquosa, tá? A primeira situação importante que a gente aprende desde lá do 9º ano é que os ácidos, eles possuem um pH menor que 7, né? Na escala de pH, que vai de 0 a 14, a temperatura de 25 graus Celsius, o pH é menor que 7. Isso faz com que os ácidos tenham uma série de características. Por exemplo, alguns ácidos, eles são corrosivos. Por que nós falamos alguns, gente? Isso equivale para os ácidos que são fortes, né? Então não são todos. Então eu tenho ácido fraco, por exemplo, que eu uso na salada, como o ácido acético, mas alguns são corrosivos. Aqueles ácidos considerados fortes, aqueles que liberam muito H+, são corrosivos, ok? Os ácidos, eles têm um sabor azedo. Isso é interessante porque você consegue, né, muitas vezes no seu dia a dia, perceber que uma substância é ácida. Agora, é óbvio que em um laboratório você não deve colocar nada na boca, né, para fazer esse teste, uma coisa óbvia. Então nós temos situações como o limão, você percebe que ele é ácido pelo sabor. No limão tem ácido cítrico, por exemplo, né, assim como outras e todas as frutas cítricas. Outra situação interessante de qualquer ácido é que eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Então a condução de corrente elétrica é também um fator interessantíssimo. Tá? Aqui não é algo exclusivo dos ácidos. As bases, por exemplo, também conduzem corrente elétrica. Mas é importante você entender que os ácidos também fazem isso porque nós temos íons livres em solução, né? E outra característica interessante dos ácidos é a reação com mármore. Na verdade, reação com qualquer carbonato, né? A gente escuta muito aí, o ácido reage com mármore. Sim, porque mármore é carbonato de cálcio. Mas se fosse qualquer outro carbonato, nós teríamos essa reação. Então isso é muito comum, por exemplo, na formação de chuvas ácidas, né? Nós temos aí estátuas de mármore que são corroídas, né, com a ação dessa chuva ácida, seja de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, né? E nós temos, galera, claro, vários ácidos importantes no nosso dia a dia, que nós poderíamos ter aí vídeos falando de cada um, ok? Espero que vocês tenham lembrado sobre a definição de ácidos e suas características.